Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje então nós vamos ler Jeremias, capítulo 33, a partir do versículo de número 1. A palavra diz assim: A palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez, enquanto ainda estava preso no pátio da guarda, assegurando. Assim diz o Senhor que fez a terra, lhe deu forma e a colocou em seu lugar. Eis que o seu nome é Yahvé, o Eterno, o Senhor. Invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Então, olha, depois nós vamos seguir aqui. Olha o que Deus fala para Jeremias aqui. Ou seja, né, na época de Jeremias, ele era conhecido como o profeta chorão. Por quê? Jeremias foi usado por Deus para falar para o povo que eles deveriam se arrepender dos seus erros, abandonar os seus pecados, os deuses estranhos ao qual eles estavam servindo e se voltar para Deus. Só que isso já vinha desde os seus antepassados. E ele estava ali falando. Enquanto Jeremias estava falando, eles prenderam Jeremias, eles maltrataram. E ali, naquela situação, Deus deu esta palavra para Jeremias. E Deus disse para ele que assim diz o Senhor que fez a terra, lhe deu forma e a colocou em seu lugar. Eis que o seu nome, é Yahvé, o Eterno. Invoca-me. A palavra invoca-me, ela significa chamar em auxílio, recorrer. Quando eu recorro a Deus, eu peço o seu auxílio, ele me responde. E te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. O que significa a palavra inacessível? Aqui não se pode chegar, que não se pode realizar ou alcançar. Então tem coisas que nós não vamos conseguir realizar e nem alcançar se nós não recorrermos a Deus e não buscarmos o seu auxílio. Isso é invocar, clamar, pedir socorro, dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu estou buscando a tua face, buscando a tua presença. Eu quero a direção para isso que eu quero fazer. Que o Senhor me direcione, que o Senhor me mostre aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu preciso invocar, eu preciso pedir, eu preciso especificar a minha oração se eu quiser alcançar o inacessível. Eu preciso especificar. Não adianta eu só orar e dizer assim: Senhor, eu quero uma garrafa. Se eu não especificar a garrafa: Senhor, eu quero uma garrafinha roxa, eu quero que seja de tal marca, eu quero que seja assim, que seja assado, tal tamanho. Como é? Deus sabe o que eu quero, mas eu preciso especificar a minha oração, me direcionar, para que eu tenha acesso. Deus precisa ser o meu auxílio, o meu socorro. Por que o salmista disse: levantarei os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Como Jeremias falou aqui, ele colocou a terra, cada coisa no seu lugar, falando: e haja luz, e haja isso, e haja aquilo, e tudo foi se formando, se gerando, segundo a sua vontade, o seu querer. Deus falou e assim foi. Então nós precisamos, gente, orar. Se o ser humano não orar, é como eu falei no devocional anterior. Tem gente que acha que orar é só para as pessoas do grupo de intercessão da igreja, e não é, gente. A oração, o recorrer a Deus é diário.
Eu preciso recorrer a Deus, eu preciso do seu auxílio, eu preciso acessar o inacessível, eu preciso ter esta fé inabalável, orar determinado, crendo, a palavra diz que eu já recebi. O que é a fé, gente? É o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas que nós não vemos. Mas que através da nossa fé, nós sabemos que elas já existem. Porque é através da nossa fé que nós acessamos o inacessível. Quando nós cremos, quando nós determinamos, Senhor, Tu és o Deus que tudo pode. Eu sei que o Senhor já reverteu esta situação da minha vida. Eu sei que o Senhor já proveu isso na minha vida. Eu sei que o Senhor já me deu tudo o que eu necessito. A provisão vem de Ti. Porque o salmista disse, eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. De repente as pessoas ainda estão mendigando, porque não sabem pedir. Elas não sabem acessar o inacessível de Deus. Primeiro, você precisa recorrer a Ele, pedir auxílio a Ele, se você quiser alguma coisa. Aí, quando você invocar, quando você recorrer, quando você buscar Deus de todo o teu coração, aqui o que diz a palavra? Invoca-me, recorre a mim, chama por auxílio e eu vou te responder. Tem esse porém, invoca-me e te responderei. Então, se eu não invocar a Deus, não tem resposta. Você viu o que diz aqui? Olha o que Deus disse para Jeremias: invoca-me e te responderei. E te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que tu não sabes, né? Então, se eu quero acessar o inacessível e que Deus me mostre algo, eu preciso buscar, recorrer a Ele, para que Ele me dê o conhecimento, a sabedoria daquilo que eu devo fazer, quando eu tiver esse acesso. Deus, Ele nos prepara para as etapas da nossa vida. Nós precisamos compreender o agir de Deus. O diabo, ele vai fazer de tudo para que você não veja Deus trabalhando, para que você não veja o mover do Senhor na tua vida. Ele vai tentar te desanimar, te cegar, fazer com que você se sinta cansado, revoltado, porque você vê o outro prosperando, o outro crescendo e você não. Só que você precisa usar isso, esse sentimento que está no teu coração, invocar o Senhor e dizer: Senhor, por que eu ainda não acessei esse inacessível? Por que eu ainda não estou vivendo isso que eu tenho no meu coração? Deus vai te responder. O que a palavra diz? Agrada-te do Senhor e Ele irá satisfazer o desejo do teu coração. Então, em primeiro lugar, eu tenho que agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus, gente? Orando, tendo intimidade, buscando, fazendo o meu devocional, declarando a palavra. Assim eu faço o que manda a palavra. Eu faço o que Deus me manda fazer. Aí, quando eu agrado o Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do meu coração. Mas enquanto eu não agradar o Senhor e eu não aprender a viver a sua boa, perfeita e agradável vontade, eu não vou ter acesso àquilo que eu desejo, àquilo que eu quero. Para mim, acessar o inacessível, eu preciso invocar, recorrer a Ele, pedir, clamar. A gente vê todos estes exemplos nos Salmos. Quantas vezes Davi disse: clamei ao Senhor e Ele se inclinou para mim, me tirou de um charco de lodo, de um lugar horrível e pôs os meus pés sobre a rocha. Ele precisou o quê? Invocar, clamar ao Senhor. No meio dos piores problemas que ele estava enfrentando, ele clamou, ele buscou.
E o que ele disse? E o Senhor se inclinou para mim. Por quê? Porque Davi pediu socorro, pediu auxílio e recorreu a quem? A Deus, ele não recorreu ao homem. A palavra diz o quê, gente? Maldito é o homem que confia no homem e na força do seu braço, mas bendito é aquele que confia no Senhor e na força do seu poder. Então confie no Senhor, creia. Jesus disse, tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Então tudo que eu pedir, tudo que eu invocar, aquilo que eu recorrer a Deus em oração, se eu crer, eu vou acessar o inacessível. Eu vou ter acesso a isso aqui. E Deus diz mais, te revelarei conhecimentos grandiosos. Então Deus vai me dar a conhecer coisas grandes que Ele tem para mim e tem para você. Eu só vou obter esse conhecimento da grandiosidade que Deus tem para mim quando eu acessar, quando eu entrar na sua presença, no Santo dos Santos, quando eu clamar, quando eu recorrer, quando eu pedir auxílio a Ele. Aí sim, eu vou acessar o inacessível. Você está compreendendo? Eu só vou ter este acesso quando eu invocar. Aí Ele vai me responder. Daí Ele vai me revelar conhecimentos grandiosos, as coisas grandes que Ele tem para mim. Aí Ele vai me dar a entender e a conhecer. Às vezes a pessoa pensa, mas eu tô aqui remando contra a maré, eu tô aqui trabalhando todo dia porque eu tô cansado, porque eu não saio dessa. Por que você não sai dessa? Porque você não clama, você não pede, você não está acessando o inacessível, porque você não está chamando pelo auxílio do Senhor, recorrendo a Ele. Então você precisa clamar, buscar. Por que Jó disse, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará no teu caminho. Quando eu fico firme na minha oração, eu não posso retroceder. Porque quando você ora, você recorre a Deus para acessar o inacessível, Satanás vai se levantar para colocar dúvida, incertezas, indecisões, para te deixar uma pessoa inconstante, aquela que a palavra diz que o homem inconstante, ele é considerado como o quê? A onda do mar, que é levada de um lado para o outro. E o que diz a palavra? Não espere tal homem receber algo de Deus, não vai receber. Isso está escrito lá em Tiago. A palavra diz o que ali? Sede ouvintes e praticantes da palavra, não como aqueles que somente ouvem, que a palavra diz o que ali? Que olham a sua face no reflexo ali, se olham no espelho e logo se vai, esquece. Mas quando eu olho para a palavra e eu me enxergo como Deus me vê, lembra que eu sempre digo para você, se olha no espelho e diga, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu fui chamado para ser cabeça e não cauda. Eu vou emprestar a muitos, mas eu não vou pedir nada emprestado. É isso que você tem que falar. É isso que você tem que declarar e não deixar a dúvida entrar no teu coração, não deixar o medo entrar no teu coração, a incerteza. E isso faz com que você retroceda, com que você jogue fora toda a tua oração. Se você vem jejuando, se consagrando, buscando e pedindo direção, se o diabo conseguir colocar medo, colocar dúvida e incerteza no teu coração, ele atingiu a meta dele. Porque o objetivo dele é que você não tenha os conhecimentos daquilo que é grandioso que Deus tem para a tua vida. E outra, ele quer que, olha o que diz a palavra, invoca-me, eu te responderei, te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que tu não sabe. Se eu quero
ter esse entendimento, que Deus me revele o inacessível, aquilo que eu não estou vendo, aquilo que eu não posso visualizar, aquilo que eu nem tenho noção do que Ele tem para mim, eu preciso invocar. É o primeiro passo. É recorrer a Ele. Deus quer que a gente seja dependente dEle. Tem pessoas que se tornam dependentes emocionais do seu cônjuge, ou, né, de uma pessoa, de um namorado, de alguém, enfim. Mas Ele quer que nós sejamos dependentes dEle. Quando a gente aprender a ser totalmente dependente do Senhor, as coisas vão mudar, as coisas vão ser direcionadas de uma forma de acordo com o que manda a sua vontade. Deus vai trabalhar na nossa vida e nós vamos alcançar o inacessível. Ele vai nos revelar o inacessível que a gente não sabe quando a gente invocar, quando a gente buscar. Aí Deus vai nos revelar, mas para isso eu preciso invocar, eu preciso buscar, eu preciso crer. Tudo que a gente pedir crendo, a gente vai receber, em nada duvidando. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, é aquela pessoa que é lançada de um lado para o outro. Ela está orando por algo, ela ouve algo, daqui a pouco ela já muda a direção, ela já muda o pensamento, ela já muda aquilo que ela quer. Então, desta forma, ela não vai receber o melhor de Deus. Não tem como ela receber algo do Senhor. Por quê? Porque primeiro ela precisa estar ligada a Deus. Invocar o inacessível. Só me dê licença um pouquinho. Filho, empresta aqui o celular para a mãe um pouquinho, para a mãe baixar o volume. Então, nós precisamos, né, acessar o inacessível. Obrigado, filho. O inacessível desta forma, crendo que aquilo que eu pedir em oração, Deus já me deu. Não é, será que Deus... Não, para Deus não existe será. Para Deus é o hoje. Ele sabe aquilo que nós precisamos e nós retardamos as coisas de acontecer na nossa vida, nós retardamos de viver o plano de Deus quando nós duvidamos, quando nós retrocedemos na nossa oração. Não tem como acessar o inacessível dessa forma. Então nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos ter este acesso, buscar ao Senhor, confiar nele de todo o nosso coração. Busca, encontra. A palavra diz o quê? Quando a gente buscar, a gente vai encontrar. Quando a gente bater, a porta vai se abrir. Mas eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso sempre dar o primeiro passo na direção de Deus, na direção do propósito, na direção daquilo que Ele tem para mim. E muitas vezes nós estamos direcionados com o nosso querer, só com aquilo que eu quero, com o desejo do meu coração. Mas eu tenho que compreender que para eu alcançar isso, primeiro eu preciso fazer a vontade de Deus. Primeiramente, primeiro de tudo, gente, é invocar, fazer a vontade do Senhor e declarar a sua palavra, profetizar sobre a nossa vida, declarar a palavra de Deus. É assim que a gente vai acessar o inacessível, quando nós invocarmos ao Senhor. Quando nós clamarmos, a palavra diz, né, depende da tua tradução, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes, dependendo da tradução. Eu estou lendo na atualizada da King James. Então, você precisa invocar, clamar. Clama a mim. Então, tem pessoas que estão, ao invés de clamar, estão reclamando, estão murmurando. Porque Deus não me ama, Deus esqueceu de mim, porque o fulano está prosperando, porque eu não, Por quê? Ela não está direcionada da mesma forma que Deus. Nós precisamos estar conectados com Deus, direcionados na direção que Deus tem para nós. E isso nós só vamos conseguir quando nós estivermos ouvindo, sendo dirigidos pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo e aprendermos a fazer uma oração específica. Não é aquela oração
ensaiada, vãs repetições, não. É orar mesmo. É colocar, Senhor, por que eu estou me sentindo frustrado? Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou me sentindo desse jeito, Pai? Por que eu não consegui isso ainda? E Deus vai te responder. Deus vai te dizer, ó, você não recebeu ainda porque você está pedindo mal. Você não está especificando para mim o que você quer. Você não está clamando, você não está me invocando. Você não está recorrendo a mim, não está pedindo meu auxílio. Então tem pessoas que muitas vezes elas vão pela força do seu braço. Elas vão por elas. Só que elas precisam entender que o primeiro passo é esse. Para que a gente venha acessar. É clamando, buscando a Deus em primeiro lugar, colocando para Ele o que está no nosso coração, o desejo do nosso coração. Só que para eu viver o desejo do meu coração, primeiro eu tenho que fazer o que está no coração de Deus, fazer a sua boa, perfeita e agradável vontade, para que eu venha herdar a promessa. Esse foi o versículo que eu e meu esposo escolhemos para colocar no nosso convite de casamento. Primeiro é fazer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para depois alcançar a promessa. Então eu só vou alcançar a promessa, o inacessível, quando eu der o primeiro passo, quando eu invocar, quando eu recorrer, quando eu clamar, quando eu buscar, quando eu bater a porta. Você já viu que tudo é o ser humano que tem que dar o primeiro passo? Para que ele tenha acesso, acesso à bênção. O salmista, está escrito aqui, eu acho que é em Isaías, se eu não estou enganada, fala: os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não te possa ouvir. Então ore, busque, peça, bata na porta, dê o primeiro passo. Vá até o Senhor, faça como Davi. Eu orei, clamei o Senhor e Ele se inclinou para mim. Davi clamou a quem? A Deus. Levantarei os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Não tem de onde. Não vem de outro lugar, vem de Deus, gente. Nós precisamos entender o seguinte: nós não somos dependentes de um sistema, de política, de prefeito, de governador, não. Nós somos dependentes de Deus. Não interessa a situação, o fator climático, se nós estivermos em Cristo e Ele estiver em nós, nós vamos dar frutos e nós vamos dar resultados. Não importa a situação, gente. Nós vamos prosperar, nós vamos ser prósperos, nós vamos ser abençoados. Se eu estiver ligado na videira verdadeira, se eu estiver clamando, se eu estiver buscando, eu vou acessar o inacessível. Eu vou ter a revelação de Deus, a direção daquilo que Deus quer que eu faça. Eu preciso orar, eu preciso clamar, eu preciso recorrer a Deus. Porque Ele criou todas as coisas, Ele nos formou, Ele nos conhece, e assim como Ele nos formou para um plano, com um propósito, Ele não criou ninguém para ser um derrotado, um capacho, não. Tanto que Ele colocou o homem lá no Jardim do Éden com o melhor. Eles tinham tudo que eles podiam ter acesso para comer. Eles não precisavam trabalhar. Eles tinham do bom e do melhor lá. Mas quando o homem desobedeceu, ele foi expulso. Ele foi expulso dali, mas Deus foi tão misericordioso que Deus já preparou a roupa, ele teve que trabalhar, Deus teve que capacitar o homem para cultivar a terra, sendo que não teria necessidade de nada disso, se não tivesse ocorrido que a desobediência, o pecado. Então, nós precisamos entender isso, que nós precisamos compreender que Deus criou cada um de nós com um propósito específico. Deus sonhou planos, Deus sonhou coisas para nós. Ele tem sonhos projetados. Ele tem planos para a nossa vida. Só que tem coisas que as pessoas não têm entendimento e elas começam a culpar a Deus das coisas que estão acontecendo nas suas vidas. Sendo que vem coisas recorrentes de maldições hereditárias. Tem coisas que vieram até nós
Mas se hoje o conhecimento chega a nós, eu quero anular isso, eu quero parar isso na minha vida, isso daqui não vai seguir, não. Na minha descendência, não. Então, eu preciso invocar, clamar, buscar, bater a porta. E Deus, a porta vai se abrir no momento certo, no momento que eu buscar, no momento que eu invocar. Deus vai me mostrar a direção. Você já imaginou Abraão? Abraão, ele estava lá, gente, era um homem próspero. O pai dele era rico. E de repente Deus disse para ele: Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te disser. Ele não sabia para onde. Ele simplesmente juntou todo mundo, pegou as coisas deles e foi. Você acha que o pai não criticou ele? Você tá louco, Abraão? Você vai deixar tudo? Ele foi. Ele obedeceu. E ele foi, gente. Você acha que, de repente, ali no coração dele, muitas vezes o diabo não tentou colocar o medo, a incerteza? Claro, com certeza, ele era ser humano, como eu e você. Mas ele fez o quê? Ele resolveu confiar. Ele resolveu obedecer à direção de Deus. Por que quando ele disse para Ló, nós precisamos nos separar? O Ló olhou para as campinas, ele olhou para os pastos que tinha em Sodoma e Gomorra. Opa, eu vou ficar por aqui, tio. Então tá, Ló, você vai ficar aqui, então eu vou para lá. Ele não sabia se lá tinha água, pasto, mas ele tinha essa promessa: vai para a terra que eu te disser. Aí quando ele se desvencilhou, se desligou do Ló, porque não era para o Ló ter ido junto, Deus disse para ele ir, não era para ele ter levado ninguém junto. Aí Deus disse para ele: agora você olha para cá, olha para lá, tudo isso aqui é teu. Você já pensou? Você podia escolher onde é que você queria ficar? Deus disse: isso aqui tudo é teu, Abraão. Mas quando? Quando ele obedeceu. Quando o Ló só viu o que? Tem pessoas que só veem o que é palpável, o que está na frente dos seus olhos. Ele viu as campinas, o pasto. Mas o que aconteceu depois ali? Aquelas duas cidades foram destruídas por causa do pecado e de tudo que eles faziam que era abominável aos olhos de Deus. Tanto que quando eles saíram de lá, os anjos foram buscá-los através da forma como Abraão clamou a Deus pela vida de Ló, que estava lá. Deus usou anjos para tirar eles de lá. E o que aconteceu com a mulher dele? A mulher dele estava tão presa naquele lugar que ela olhou para trás, e a ordem era não olhar para trás, ela virou uma estátua de sal. Então, quando nós olhamos para trás, nós ficamos paralisados, como estátuas, igual essa mulher de Ló ficou. Quando você olha para trás, quando você vive no passado, só mexendo no passado, e você fica olhando para trás, você está preso naquilo ali. Você vira uma estátua, você fica paralisado e você não consegue dar passos, você fica travado ali. É que nem essa garrafa. Se eu colocar ela aqui, ela vai ficar aqui. Se eu tirar ela daqui, eu vou colocar ela em outro lugar. E assim, gente, se nós quisermos dar passos na nossa vida, nós precisamos entender que nós devemos ser guiados e direcionados pelo Espírito de Deus. Ouvir a voz de Deus, ter a sensibilidade para discernir o que é de Deus e o que não é, porque Satanás vai tentar fazer com que você desista. Ele vai tentar dizer no teu ouvido: não, isso não é para ti, não, ó, esquece. Não, você tem que dizer: olha aqui, capeta, é você, em nome de Jesus tu está repreendido, e eu vou sim, porque Deus é comigo, eu já venci, o Senhor já abriu essa porta para mim, essa é a minha bênção, é a minha empresa, é o meu trabalho, é a minha casa, enfim, é aquilo que você quer, aquilo que você deseja, Deus vai realizar quando você fizer a tua oração direcionada, quando você clamar, invocar, buscar, bater na porta, quando você fizer a tua parte. Então que você reflita nesta palavra. Se você quiser ler mais, olha aqui em um versículo. Nós estamos aqui praticamente meia hora, eu podia falar muito mais. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, a luz brilhará no teu caminho. Então determina a palavra de Deus. Fala isso, Pai.
Eu vou te buscar e eu sei que o Senhor vai me revelar as coisas grandes que o Senhor tem para mim, Pai. O Senhor vai me revelar, o Senhor vai me mostrar estas coisas inacessíveis. Isso que está em oculto, eu sei que o Senhor vai me mostrar. E eu vou viver tudo isso, Pai, que está em oculto. Tudo isso que o Senhor tem guardado e reservado para mim, eu vou viver. É isso que você tem que fazer. Orar e declarar que isso já é teu, que isso já te pertence, que essa porta já está aberta e que quando ela se abrir você vai ver, é aqui, é esta aqui, meu filho, é nesta aqui que você vai entrar, não é nessa aqui, não é na do meio, nessa daqui, é aqui, é ali, Deus vai te direcionar. Então que você reflita nesta palavra, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, em nome de Jesus. E eu quero orar por você e quero orar também por todas as crianças, né? Hoje é dia da criança e que Deus venha abençoar todos estes pequeninos, aonde Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Por quê? Porque nós precisamos ser como a criança, ter um coração puro, não guardar rancor, não guardar ressentimentos. Por isso que Jesus disse que deles é o reino dos céus. Deixai vir a mim. Porque a criança ela é pura. A criança tem um coração e a criança é determinada. Quando ela diz assim, se você disser para ela que você vai dar de presente para ela a garrafa, vamos na garrafa, de novo, ela vai dizer, a minha tia disse que vai me dar essa garrafa. A minha mãe disse que vai me dar tal garrafa. Eu vou ganhar tal coisa. Ela fica chamando a existência. E quando ela te vê, ela diz assim, ó, você vai me trazer, você trouxe minha garrafa? Você vai me dar minha garrafa? É isso que nós queremos e devemos aprender com a criança. A ser insistentes e não desistir, não desanimar daquilo que a gente quer. Eu garanto que se você prometeu para o teu filho, para os teus filhos, netos, sobrinhos, um presente hoje, eles vão te cobrar. Lembra que você me disse que você ia me trazer? Ela ficou esperando, crendo que ela ia ganhar aquele presente no dia de hoje. Então é assim que Deus quer que a gente proceda, que a gente seja, que a gente tenha essa visão e ensinar eles no caminho que eles devem andar, para que quando eles crescerem, eles não vão se desviar dele. Então eu quero orar por cada uma delas, eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, por todas estas pessoas que ouvem esta palavra e oramos também por todas as crianças, Pai, que estão no nosso país, no mundo, que elas sejam alcançadas por Ti, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada criança, que o espírito de pedofilia, de prostituição, de abuso, Pai, de traumas, seja removido da vida dessas crianças, Pai. Aquelas crianças que são órfãos hoje, crianças, Pai, que estão na mão de guerrilheiros, que estão sendo trocadas como moedas, Pai. Pessoas que têm que juntar valores para poder resgatar essas crianças das mãos dessas pessoas malignas, Pai. Mas que em nome de Jesus, a Tua graça alcance cada uma delas, que elas tenham o alimento diário, que elas possam ter o cuidado, que o Senhor levante pessoas para cuidar dessas crianças que estão em abrigos, em campos missionários, Pai. Que o Senhor guarde a vida deles, que o Senhor cuide de cada um deles e que o Senhor dê sabedoria para cada pai, para cada mãe, para cada avô, avó, tio, tia, para cuidar das suas crianças, para instruir eles no caminho em que eles devem andar, porque quando eles crescerem, Pai, eles não vão se desviar deles, Senhor. Esta é a minha oração, que o Senhor abençoe e guarde cada criança, cada jovem, cada adolescente, Pai, que o Senhor possa estar curando as feridas emocionais, os traumas da vida dessas crianças, Pai, para que elas vivam uma vida plena, uma vida em abundância, que o Senhor venha trazer a cura para esses lares disfuncionais, para onde, Pai, casamentos precisam ser restaurados, vidas precisam ser transformadas, Pai, através do Teu poder e da Tua unção. Esta é a minha oração e que o Senhor abençoe a cada um, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.